Olá, está começando mais uma Ana Kaline Entrevista. Um abraço para quem nos acompanha pela OTV e também pela Viva Web TV. A minha entrevistada de hoje tem 30 anos de jornalismo. Já passou por várias redações. Depois de um tempo, descobriu uma aptidão para atuar. É também atriz e hoje ela estuda música e dublagem e tem um projeto para o público feminino chamado Delas. Eu vou conversar com a jornalista Cléo Francisco. Tudo bem? Eu fui tão bem apresentada na vida, só por você, só por você. Muito obrigada, querida. É um prazer estar aqui com você. Eu amo. Vamos falar do início. De onde é Cléo Francisco? Onde nasceu Cléo Francisco? Cléo Francisco é paulistana, tem 57 anos. Bem de uma origem humilde, nasceu no bairro do Limão, aqui. Ela ficou órfã com 12 anos de idade, e foi a época em que ela começou a trabalhar também. Naquela época, uma criança de 12 anos podia tirar a carteira de trabalho e trabalhar, registrada. E passei por muitos perrengues, sempre amei ler muito, escrever. Aí resolvi que ia ser jornalista, me formei na Casper Libero, trabalhei 30 anos cobrindo teatro, variedades, política, enfim, tudo aquilo que nós jornalistas fazemos, né? A gente, na verdade, é muito curioso, quer saber de tudo. E ganhei prêmio de jornalismo, porque eu gosto muito mesmo da profissão, eu me encontro nela, assim como você, ela tem a ver comigo. E na época da pandemia, eu estava escrevendo para Tititi, e a gente tinha que fazer matérias, eu não sei como, às vezes eu olho para trás e fico pensando como é que a gente conseguiu dar capa, porque tinha que dar matéria quente, com gente conhecida do grande público para vender, e a gente conseguiu muitas capas. Eu acho que uns 80% das capas fui eu que fiz, mas Orlando, né? Mas espera aí, você falou que começou a trabalhar com 12 anos de idade? Trabalhava com o que aos 12 anos de idade? Eu era operária numa fábrica por 2 anos, e quando eu tinha 14, 15, fiz 15, com 16 anos eu saí e fui trabalhar como telefonista. Então eu fui telefonista por quase 10 anos da minha vida. Quando eu fiz faculdade, eu era telefonista bilíngue. Eu trabalhava já num banco multinacional, que era o Norken, que era uma junção do Chemical Bank americano com o antigo Noroeste. E hoje eu acho que ele é o Chase Manhattan. Mas aí, assim, eu fui aprendendo inglês, então um pouco do meu salário pequenininho, eu ia pagando minhas aulas de inglês, além de continuar estudando. E aí eu virei telefonista bilíngue, ganhava muito bem, 6 horas por dia de trabalho, e tive a sorte ou a bênção de trabalhar na Paulista, nesse banco, que era do lado da Casper. Então, de manhã eu ia para a faculdade, fazia faculdade, e ia andando que eu era quase perto era no 1842, perto da Paulista 2000, né, onde fica ali. Então, para mim, foram 4 anos muito bons da minha vida, e foi assim que eu fiz a faculdade. De outra forma, eu acho que eu não teria condições, porque eu não podia deixar o trabalho para fazer estágio. O meu estágio foi fazendo freelas, já freelando para jornais de bairro, porque eu não tinha condições de deixar o trabalho, que eu ganhava bem, né, para virar estagiária. Aí foi assim que eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu pedi para ser demitida, e aí eu fui fazer aí eu me dei férias de alguns meses e fui para Londres estudar inglês. E conhecer um pouco da cidade, que eu já adorava, lia bastante sobre assim, eu me senti em casa em Londres. Você já deve ter sentido isso, de sair do teu habitat, você vai para um outro, mas você chega lá e fala, gente, mas eu entendo tudo isso aqui, tem tudo a ver comigo. Eu entendo essas pessoas.
E adorei, porque as pessoas falam que o londrino é seco, ele é menos emotivo, né? E é mais contido, as piadas são mais inteligentes, assim, você tem que parar um pouquinho para pensar o que ele está querendo dizer. Mas olha, quando a dona da casa, onde eu fiquei um tempo, foi me levar para o aeroporto, ela ficou chorando. Coisa difícil também, né? Então, muito bem. Aí eu voltei para o Brasil, aí eu fui começar a trabalhar na área, e aí eu fui trabalhar no Diário Popular, na época, que Diário de São Paulo. Eu fui fazer variedades e depois também fiz turismo. E foi em turismo que eu ganhei prêmio de jornalismo. Eu ganhei o prêmio Santos Dumont de jornalismo com uma matéria que eu fiz na época sobre o aeroporto de Guarulhos, que parecia uma cidade, né? E a matéria cresceu e ganhou o prêmio. Logo depois eu fui demitida, porque eu rolou um facão, né? E isso era final de 1998, dezembro de 1998. Aí eu comecei a trabalhar no Jornal da Tarde. Aí eu estava fazendo geral, cobrindo enchente, foi quando teve aquela queda de luz, aquele blackout no Brasil, tava a máfia dos fiscais aqui em São Paulo, tinha tudo isso para a gente cobrir. Todo dia você chegava lá, na geral a gente aprende a ser repórter, né? Porque você tem que estar ligado em tudo e cada dia você está fazendo uma coisa. Mas, de novo, veio um facão na redação, tinha a mais recente, a admissão mais recente. Mas aí, quando eles me mandaram embora, eu já tinha sido informada que eu tinha ganhado o prêmio. Aí, o prêmio era uma viagem para o Canadá e para os Estados Unidos. Nossa, que delícia! Aí eu peguei e falei, não dá nem para ficar triste, né? Um mês depois de eu ser demitida, eu já estava... E assim, aí eu viajei, fui para o Canadá, né? Porque a gente foi conhecer empresas de aviação. Então, fui para conhecer a Boeing, Pratt & Whitney, um monte de empresas de aviação e conversar com as pessoas. Na volta, a gente passou por Hartford, que é ali para cima, né? Depois fomos para o Canadá. Na volta, a gente ia passar por Miami. E eu tinha amigos morando em Miami. Aí eu falei, por que não? Por que sim? Por que não? Aí eu acabei ficando mais um tempo em Miami, fiquei mais alguns meses estudando inglês, conhecendo um pouco da cultura também. Aí deu uns 6 meses, aí eu falei, bom, vou voltar agora. Voltei para o Brasil. Quando eu voltei, fui de novo para o Diário Popular. Não, vai retornar. Dessa vez eu fui fazer o caderno feminino, que era o Mulher. E eu adorava fazer, porque tinha tudo a ver comigo, né? Aí que eu vi que eu gostava de questões femininas, né? E depois eu fui para Abril, fui para a Editora Símbolo, passei por Ana Maria, Tititi. Na Tititi a gente fazia um bem bolado, porque era a mesma redação da Chiques e Famosos, e o nosso diretor de redação era o Décio Pitinini. Então a gente fazia um intercâmbio de matérias, né? Então eu fazia para Tititi, mas às vezes era utilizada para Chiques e Famosos também, esse tipo de coisa acontecia, né? E eu fiz matérias muito legais lá, assim, eu posso te dizer que foi o pessoal fala, você tá fazendo fofoca. Eu falei, não, eu não faço fofoca. Boato, eu deixo bem claro que é boato, que são rumores, eu faço o que todo mundo faz. A gente tem um protocolo, que é dar o direito ao contraditório para todo mundo e procurar as pessoas. Se ninguém quer falar, a gente diz no ambiente, né? E nessa fase, você teve algum problema com alguém, com alguma notícia? Nunca. 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 Olha, eu me sinto abençoada. Eu falei com pessoas, pra você ter uma ideia, uma vez eu estava na redação e eu queria falar com a Carla Pérez, né? E eu não conseguia falar com ela, a assessora dela, porque tinha isso também. Às vezes a assessora mais dificultava do que ajudava. E aí eu consegui uma amiga, eu não sei se você conheceu a Márcia Maciel.
Claro, claro. Querida, Falei, a nossa amada, mas falei dela ontem até. querida, muito querida. E aí eu cheguei para ela assim, Cléo, eu vou estar com a Carla na Casa das Fábricas, é isso que chama aqui? Onde? Casa das Caldeiras. Casa das Caldeiras. Isso. Era dezembro, ela estava no auge e aí era um evento para recolher brinquedos para crianças no Natal. E ela era uma das pessoas que estavam nesse evento, chamado para chamar as pessoas, né? Uhum. E aí eu fui lá, cheguei cedo, aí chegou a Márcia, aí ela pegou e falou, cola em mim. E ela colando na Carla. Naquele monte de... tinha seguranças, porque a Carla Pérez era um evento. Ela era um evento. Tava lotada a Casa das Caldeiras. E aí eu colei ali. Cara, eu me senti uma pipoca. Porque ela não se movia, né? Ela não se movia. Ela queria andar, mas a multidão não deixava. Eu assim, grudada da segurança, né? Que era bem mais aqui. Eu falei, aqui que eu vou. Enfim. Aí, terminou o evento. Eu já tinha ido trabalhar. Ó, como a vida de repórter é legal, que você lembra. Indo trabalhar 1h da tarde. Saí detalhe. Quando eu tava saindo pra tentar entrevista com ela, a gente foi informado que estava rolando na época um e-mail, uma história de que ela havia pego o marido dela, o Xande, com outro homem. Não sei se você lembra dessa história. Lembro, claro, ela sofreu pra caramba, eu lembro. Pois é, e aí, o que falaram pra mim? Pergunta isso, porque assim, a pauta tem que ser cumprida. Claro. Aí, tá bom. Aí eu falei, Jesus, deve ser fácil, né? E como que você pegou seu filho? Não tá, não, né? Aí eu peguei, depois de pular que nem pipoca, ela saiu. Ela me deu a entrevista na saída da Casa das Caldeiras, e eu lembro que começou a chuviscar. Era dezembro, mês de chuva. Aí, enquanto a van não vem, a Marcinha falou, enquanto a van não chega, já vai entrevistando ela, Marcia. Claro. Catei aqui e comecei a fazer o aquecimento, né? E aí, como é que foi o evento? A Camille tinha acabado de nascer. Como é que foi a sua a estreia como mãe? Aí ela falou que ela teve um episódio de que a filha ficou com o nariz entupido e ela teve que sugar porque ela não sabia o que fazer. Contando as coisas de mães perrengues, né? Falou da Igreja Universal, que a família dela era da Igreja Universal, e foi contando, e foi contando. Aí, quando eu vi que ela estava mais assim, eu falei, escuta, eu não sei se você está sabendo, mas está saindo por aí uma história de que uma câmera que você teria colocado para ver a babá, acompanhar a babá da sua filha, teria pegado o Xande com outra pessoa. Claro. Tem que ser sutil. Um homem. Assim, eu tô sabendo disso e vou lhe dizer uma coisa. Se eu pegasse Xande, não é com ele, não. Com qualquer pessoa nesse mundo, eu separava, porque eu não sou mulher dessas coisas. E ela falou tudo numa boa, né? E eu sei. Então, assim, esse desafio, para mim, era muito bom. Eu sempre gostei disso. Uma outra oportunidade foi quando eu fiz o Van Damme. Nossa! O altão, né? Que a gente pensa que ele é enorme, né? Chega, ele tem meio metro de altura. Não é... É tipo assim, quando eu vi o Big Bang, é só isso. E eu fiquei assim, quando eu você não acredita? Quando eu vi a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa. É um quadrinho. Eu achei que fosse uma tela enorme. Fui no Louvre, peguei uma... É um quadrinho. É um quadrinho. É um retratinho. Como você está inventando? E esse quadro que está atrás de você? Pequenininho. Que bom, ele ia contando. Eu falei, gente, a Mona Lisa é isso. Que bom. Eu crente que era um quadro de parede inteira, sabe? Uma coisa exuberante, exorbitante. Não, foto, eu vou te mandar a foto que eu tenho com o quadrinho atrás de mim, pra você ver o tamanho. Você está evitando uma decepção para mim, tá? Obrigada. Muito obrigada. Porque você tinha aquela expectativa. E eu cheguei lá na frente do Big Bang. Cadê o Big Bang? Olhando lá pra cima, né? Cadê? Aí você olha, não é só isso. Já vi bem melhores.
Já vi bem maiores. Mas enfim, aí o Van Damme foi muito interessante. Porque ele ia chegar no aeroporto, ele estava lançando, naquela semana que teve aquela, no dia seguinte a essa entrevista que ele me deu, teve aquele episódio dele dar aquela entrevista no Domingo Legal com a Gretchen. Não sei se você lembra, que ele ficou Eu lembro. com a Gretchen e rolou um clima ali, uma coisa de... Bom, mas enfim. Aí ele ia chegar de manhã no aeroporto de Guarulhos. Já fui eu com o fotógrafo, que o fotógrafo era amigo do pessoal da assessoria de imprensa dele. Uhum. Aí eu falei, bom, a gente de repente consegue alguma coisa da ida dele daqui, de Guarulhos, no carro, até São Paulo, que ele vai ficar hospedado, não deu. E ele ficou dando entrevistas, eu não sei se era um Marriott, eu não lembro qual era o hotel, mas era um hotel ali na Zona Sul. E eu sei que o tempo foi passando e tinha uma fila de repórteres para falar com ele, né, que era o lançamento do filme dele. Acho que ele não tinha, fazia muito tempo que ele não vinha para o Brasil, se é que ele tinha vindo, enfim. Eu sei que eu só fui conseguir essa entrevista 12 horas depois, mas porque eu sou resistente, eu não falei que ia pegar a entrevista, eu vou pegar essa entrevista. Aí, o assessor, isso já era de noite, ele me colocou com ele assim, você tem 10 minutos, 5 minutos para foto. Eu falei, e assim, aí eu cheguei para fazer as fotos com ele me cumprimentou, muito simpático. Aí ele começou a fazer as fotos com o fotógrafo, eu tô tentando lembrar, um menino bonito, um fotógrafo lindo. Enfim. Aí ele começou a tirar roupa. E eu ali vendo a foto e os 5 minutos indo embora, né? E eu assim, meu senhor amado, o que eu vou pegar com esse homem? E ele querendo. Aí daí começou a tirar roupa. Ele tirou a blusa, tirou um colete, não sei o que. Aí, em um determinado momento, ele fez assim, né, com os braços, touch it, touch it. Não, eu tô vendo. Oh, you're strong, I can see it. Touch it, touch it. Very strong, yes, you're very, very strong. Look at it, touch it. Eu falei, bom, deixa eu botar a mão no braço desse homem. Terminando o meu tempo, eu preciso dessa entrevista. Então, assim, você é muito forte, realmente, nossa. Nossa, vaidade onde vai. E você conseguiu, Adrival? Claro, mas aí o assessor dele falou, tá demorando, porque tinha mais gente além de mim, tá demorando. Tá, mas vai ser rápido, nem precisa de tradutor. Que aí ia ficar mais rápido mesmo. Aí eu comecei a me entrevistar, porque assim, ele tinha muitas questões na vida dele, ele tinha tido problemas e etc. Aí eu comecei com o warm-up, né, que é aquele aquecimento, do que você tá achando do Brasil, e blá, blá, blá. Aí eu peguei e falei assim, mas você é um homem muito... Eu falei assim, mas você é um homem, como que é o Van Damme, esse homem tão desejado, tão bonito? Eu não sou um homem bonito. Bonito, repite. Não. Okay. Aí, assim, eu comecei a ir por filosofia e ele gostou e não sei o que. Ele me deu meia hora de bate-papo. O povo devia estar querendo te matar, óbvio. Eu não tinha ficado 12 horas. Aí eu saí de lá e falei com a Márcia, né? Que a Márcia Piovesan, que era minha chefe, da Márcia. Aí eu contei pra ela, a matéria foi capa da Chiques e Famosos e depois entrou na Tititi também. Mas eu adoro esses desafios. Isso tá dentro de mim, eu tenho certeza que tá dentro de você também, né? Essa coisa de eu vou conseguir, ele vai me falar. Às vezes... A gente espera, mas a gente consegue. Ô, Cleo, qual que foi o melhor entrevistado e o pior entrevistado? Aquele que você chega e fala assim, viu? Eu imaginava que esse cara fosse maravilhoso, simpático, querido e... Olha, eu não vou... É o eterno. Pode dar o nome, mas foi uma figura que eu fui fazer num fim de ano. Na época, eu era chefe de pauta de um programa e passaram para mim justamente pela dificuldade da figura. Uhum. E eu passei o dia inteiro com ela e a matéria não poderia cair porque ia ser para o fim de ano e já tinham sido gravadas as cabeças. Então, você tem que assimilar
a falta de educação da figura, respirar fundo e terminar o seu trabalho e ver que é uma coisa de trabalho. Mas quem viu a fita depois falou que teria batido na figura, né? Mas assim, eu tô lá como profissional, tenho os problemas dessa pessoa, foi grossa, grosseira comigo, mas assim, eu tenho que levar um produto, é meu trabalho, não tem como regravar, porque as cabeças tinham sido gravadas e todo mundo já estava de férias. Então não podia cair, não tinha como. Aí, até por conta desse meu jeito de, peraí, vamos devagar, assim, não é comigo, deixa o cara deve estar com o problema dele. Essa foi a minha pior experiência profissional. Agora, a melhor, eu estou agora editando uma entrevista que eu fiz com o Tony Ramos durante a pandemia. Que linda. E ele é um lorde, é um homem, nossa, não tem adjetivo, não tem adjetivo. E a entrevista tem quase 1 hora, eu cortei alguns trechos e eu vou postar, talvez hoje, no Delas, que é o meu canal no Spotify agora, que é o podcast que eu vou fazer com mulheres maduras, que tenham o que dizer, que tenham com e para essas mulheres, né? Que é realmente relevante. Inclusive, você está convidada já para com o maior prazer. Tá? E eu te entrevistar. O prazer vai ser meu. Não me tirem essa honra. O prazer vai ser meu, Ana Kaline. Não, esse é o meu lugar. Não me tirem de te entrevistar. E ele foi, ainda mais por ser da pandemia, então ele falou sobre muita coisa. E com muita honestidade, ele falou sobre fazer cenas que eu não tive como não falar, fazer aquela pauta gostosa, falando da carreira, né? E na época a novela Mulheres Apaixonadas ia ser reprisada pelo Viva, eu acho. Eu tomei isso como gancho e não tinha como não falar da carreira. Então a gente falou sobre a cena dele, como ele se tornou o Tony Ramos. Aí ele conta que ele tinha 15 anos quando ele começou a trabalhar e ele chegou, era tudo ao vivo, e ele era Antônio Barbosa, blá, 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 blá. Aí tinha um senhor lá, que ele dá o nome, que falou para ele, esse nome é muito senhorial. Carvalho, Barbosa, não sei o que, é muito senhorial. Me fala o nome de pessoas da sua família, não sei o que, Ramos, vai ser Ramos. E Antônio tá muito comprido, Tony Ramos. Aí ele falou, o senhor que sabe. E ficou Tony Ramos. E ficou Tony Ramos aí. Aí ele falou, depois eu encontrava ele de vez em quando, ele falava, gente, eu lembro até hoje você falando, você que o senhor que sabe. E aí ele conta sobre isso. Teve a cena do nu dele. Eu lembro, ele era bem novinho. Foi uma novela, mas ele era rico, né? Ele era bem rico. Era o Márcio Ayala. Isso. E ele fica nu, que ele é um rapaz que gosta de São Francisco. Aí eu perguntei, mas aquilo era 1977. Você não teve problema com a censura? Não, mas que as pessoas não sabiam, né? Aquilo foi previamente conversado, autorizado. A Janete Claire e a censura. E o Daniel Filho também, que foram lá e falaram que era necessário. Olha, então assim, eu fiquei... Assim, só eu sofri aquele ar-condicionado gelado, mas enfim, foi uma cena bonita. Eu fiquei nu outras vezes. No Sorriso do Lagarto, ele ficou nu, ele disse, mas só apareciam as minhas nádegas. Único momento. Mas assim, e ele fez a Travesti Geni no teatro. Isso eu não lembrava. Isso em 89. Aí eu perguntei sobre isso para ele. Falou sobre aborto, a posição dele sobre aborto, sobre drogas, né? Assim, como era a época da pandemia, e aí ele estava confinado com a esposa dele, a Lidiane, há 100 dias, só eles dois, no momento em que eu o entrevistei.
E ele fala do que ele acha daquele momento, e eu pergunto, você acha que as pessoas vão mudar depois da pandemia? Ele fala assim, não, quem tem caráter vai continuar tendo, mas quem não tem vai continuar sem. E ele estava aqui. É verdade. A gente esperava que algumas pessoas mudassem, mas não mudaram, não. Cléo, você perambulou por várias redações, vários lugares. Qual foi o lugar e você se sentiu melhor trabalhando? A gente tem aquela coisa da puxada de tapete, a pessoa que não gosta de você, aquele que quer te prejudicar. Mas, assim, aquele lugar que você falou, nossa, que lugar gostoso, né? Que ambiente bom. Assim, que você tem a melhor lembrança. Eu lembro da Tititi entre os anos 2000 e 2004. Por causa das pessoas, justamente das pessoas com quem eu trabalhava. Eu trabalhava com o Décio Pitinini, que é um grande jornalista. Décio Pitinini é virginiano. Então, ele lia toda a revista, toda, de cabo a rabo, e mexia. Graças a Deus, nunca reclamou do meu texto, do que eu escrevia, nada disso. Para mim é uma honra também. Mas as pessoas que o viam no Silvio Santos não tinham ideia do cri-cri que o jornalista Décio Pitinini é. Muito. E também com a Márcia Piovesan, que é minha amiga até hoje, querida. E, assim, aprendi muito com ela também, com a forma dela lidar com notícia, com as pessoas, com os famosos. Então, esse eu posso dizer que é o meu melhor momento profissional. E essas aventuras que eu te contei agora, né? De falar com essas pessoas famosas e aprender que a diferença entre o famoso e o anônimo é só fama, porque, no final das contas, eles têm os mesmos problemas que nós temos, né? Você sabe que uma vez foi tão engraçado? Você trabalhou comigo na TV da Assembleia. E eu fui entrevistar o deputado Edson Ferrarini, que é um cara midiático, né? Tinha programa de televisão, uma pessoa muito solícita, simpática, e a gente estava ao vivo. Eu não sei o que surgiu de papo. Ele virou, olhou para mim e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, deputado, à vontade. Ele falou assim, eu faço cocô que nem a Rainha Elizabeth. Ela também faz cocô. Tem dor de barriga, passa mal, solta pum. E ele falou, não solta pum. Ele falou, eu fiquei olhando assim para a cara dele e falou assim, nós todos. Ele estava falando da questão dos dependentes. Era uma coisa que ele trabalhava muito. Então tinha os famosos, tinha... Eu falei, como ele era diferente? Não. Eu tratava um famoso como eu tratava um anônimo. O tratamento era o mesmo, tudo igual. Aí ele falou isso. E eu fiquei... Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, é verdade, né? A gente idolatra tanto algumas pessoas, né? Algumas situações, e na verdade a gente tem que se auto-idolatrar, né? Porque nós temos essas coisas. Então isso aí me marcou muito. Sim, você tem razão. Eu aprendi muito sobre isso. E tem uma outra coisa, aí já é mais de cunho social, que a importância dos famosos em termos sociais para a gente ver para onde a sociedade está indo, o que a sociedade está questionando. Então, por exemplo, quando você vê uma separação ou uma traição, você traz esses questionamentos, sabe, para a sociedade, porque e as pessoas se interessam, porque é o que eu aprendi na pós-graduação, né? Chifre é que nem a linha do Equador, ninguém nunca viu, mas que tá lá, tá, né? E não é porque você é famoso, né, querido por milhões de pessoas, você não pode sofrer determinadas situações. Você não vai ser traído, que você não vai trair, e isso é legal para você questionar certas coisas na sociedade, né? Certas atitudes, certos comportamentos. E isso é uma coisa que me fascinava, porque isso podia fazer as pessoas trazer para dentro de casa questionamentos importantes, né? Diga, pode dizer. Não, porque depois que eu saí eu trabalhei na Tititi, fui para a Record, depois da Record eu passei pelo portal R7, e depois eu voltei eu comecei a trabalhar como colaboradora. E eu trabalhei uns 2 anos, mais ou menos, como colaboradora do UOL no passado, e recentemente eu voltei de novo.
De vez em quando eu tiro algumas matérias. Mas na época, isso 10 anos atrás, eu quase toda semana eu estava sugerindo coisas. E eu vi essa coisa da sexualidade e comportamento me interessou muito, e foi aí que eu fiz pós-graduação em educação em sexualidade. Aí que eu vi que o buraco realmente é mais baixo, quando a gente está falando de sexualidade, né? As questões que nós temos, olhar para a sociedade brasileira com toda a sua hipocrisia, né? Porque nós temos uma das paradas gays maiores e mais famosas do mundo, lá na Paulista, onde muitos ataques a homossexuais acontecem, né? Então, assim, aí eu consegui olhar para a mulher, principalmente, que é o meu foco, né? É o feminino. O quanto as mulheres são um Estado, uma sociedade machista. Você viu hoje, antes de entrar aqui, a história da menina lá de Belo Horizonte? Que ela saiu para beber. Meu Deus, é um absurdo. Ela tava bêbada, o Uber larga ela num lugar e vem o cara e estupra a menina. Então, onde a gente vai parar? O cara assim, a menina tá bêbada, vou chamar a polícia. Falou, olha, essa minha menina pediu, a casa dela não é aqui, então eu não sei o que fazer com ela. Agora, largar a menina, né, totalmente vulnerável. É a barbárie. Aí o pessoal começa, mas tá bebendo por quê? Ela tava bebendo como qualquer homem bebe, e ninguém vai dizer um sermão para esse homem porque ele bebeu, né? Então ela tem o direito. Agora a sociedade também deve protegê-la. E esse irmão que dormiu? Assim, 2 imbecis para mim e um criminoso, um estuprador se juntaram e olha o que aconteceu com a menina. Entendeu? Com certeza, se fosse outro homem bêbado, sozinho ou com alguém, ele ficaria lá. Ia bater papo, ia até pegar mais uma cerveja para tomar junto. Chamava o Uber, né? São valores, né? São valores. A gente vê, você tem 30 anos de profissão, é o mesmo tempo que eu. Às vezes, o que eu mais questiono hoje, Cleo, é a questão da internet, né? Você constrói uma pessoa em 20, 30 anos e destrói em 2 minutos. Hoje todo mundo é repórter, todo mundo fala da vida dos outros. Todo mundo é jornalista. Sem pensar na consequência daquilo que você está falando. E essa coisa do ao vivo, né? A pessoa, eu vi uma entrevista da Daniela Escobar, que é outro fato que aconteceu, falando das enfermeiras. Ela foi infeliz na fala? Foi. Mas o contexto que ela utilizou era uma coisa, sabe, eu acho que é muito mimimi para... Ela podia ter falado, olha, tá tão bonito e tal, elas paqueram os médicos. Isso acontece. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe o que rola dentro de um hospital. Vocês não gostam, cara. Ambiente de trabalho no geral, né? Assim, todo, tá de lugar. Tá sempre tempo trabalhando. Claro, você é solteira. Eu sou solteira. Eu me arrumo, claro, para mim e para as outras pessoas. Né? A gente... Agora não mais, né? Depois dos 50 e poucos anos, a gente já fica mais desleixada. Apesar da vaidade, é claro. A gente não se preocupa mais tanto com os outros, né? A gente se preocupa mais com a gente. Então, o que você pensa sobre todo esse movimento de internet? Todo mundo é jornalista, todo mundo tem programa, né? Você reflete sobre isso? Eu acho que aí vem muito de vaidade, né? Que é uma coisa que eu aprendi trabalhando um pouco com essa coisa de famosos. Há pessoas que confundem fama com amor, né? Então ela acha que porque ela vai ser famosa, tem não sei quantos milhões de seguidores, não sei, ela é muito amada. Eu acho isso complicado, né? Então tem muito de vaidade também, né? O Humberto Eco que disse uma vez que a internet deu voz a todo mundo, inclusive aos idiotas, né? E pela internet a gente tem visto coisas obscenas no sentido de que boçalidade essa pessoa é falando, né? Ela totalmente despreparada, descuidada, porque o que nós fazemos agora vai para qualquer um,
qualquer um que quiser vai lá e não sai da rede, né? Tem isso também. Botou na internet, esquece, entendeu? E bom senso, é tudo que eu posso falar. É necessário bom senso para todo mundo, para quem quer ter um canal e para quem vai dar entrevista para um canal também. E aquela coisa, né? É uma terra sem lei. Sim, não tem regulamentação, você não tem critério, censura. Não é uma questão de censurar o que você está falando. É uma questão de tomar cuidado com o que você está falando, né? Uma mentira pode reverter numa situação muito negativa para alguém ou para um grupo em geral. Sim. Né? Então, eu concordo com você. E assim, a disseminação de preconceitos. Eu não sei se você está acompanhando, essa é uma outra coisa que me interessa muito, que é a questão dos Red Pill. A machosfera. Não. Tem um movimento na machosfera, a gente chama de machosfera, que é onde os machos, os pseudo-machos, eu diria, estão indo, que é aquele homem que começa a pregar, não, porque eu sou cristão conservador, e aí começa a ditar regras de comportamento para as mulheres. O que é uma mulher? Uma mulher que teve muitos relacionamentos é uma mulher podada, que a mulher tem que ser o apoio do homem, e tem, o que é pior, mulheres que apoiam esse tipo de discurso. Assim, o machismo existe porque existem mulheres machistas ao extremo. Eu me lembro que logo quando eu entrei na Assembleia, eu fiz uma matéria sobre eleições. E a Marta Suplicy era candidata, não era prefeitura, tipo, cara. Eu fui falar ao eleitorado feminino, você sabe que é mais de 50% da população, e a gente fez uma matéria e eu perguntava às mulheres, né? Você já tem ideia em quem você vai votar? Eu vou votar em alguém que faça isso. Você votaria numa mulher? Jamais! Não, mulher não sabe fazer política. Política é coisa de homem. Política não sei o quê. Hoje você vê um cenário ainda machista. Você tem 94 deputados estaduais homens na Assembleia e 15% mulheres, né? E a gente tem 50% mais de eleitorado feminino. Muito, né? E não vai mudar, Cleo. Enquanto a gente não mudar a educação das nossas crianças, não vai mudar. O menino já vai para a escola, o pai dizendo para ele pegar as menininhas. Que mulher, homem tem que mandar em mulher. Segura com a cabra que o meu bode tá solto. Tá solto, minha avó falava isso, e minha mãe fala também. Agora eu quero entrar numa outra vertente. Como é que a Cleo Francisco se descobriu atriz? Depois de ficar entrevistando tantos atores e etc., era 2021, que ainda na pandemia a gente está quase saindo, ainda estamos do meio para o final. E eu aqui em casa, moro sozinha, trabalhando, contato com o pessoal só por telefone, aqui no online. Aí um certo desespero bateu, aí eu vi um negócio do Senac para ator, técnico em teatro. Eu falei, deu preço. Gostei do preço. E assim, estava começando, já estava se ensaiando fazer as coisas fora de casa, presencial, mas com máscara, aquele esquema todo que tinha. Muito álcool gel, blá, blá, blá. Assim, legal. Mas um tempo depois, inclusive, a gente voltou para online, porque teve uma nova onda, aí a gente passei por isso. Mas aí eu fui fazendo aí para, sabe, espantar os fantasmas da pandemia, começar a rever gente, era uma forma de sair um pouco de casa. E eu estava fazendo, nos 2 primeiros dias, eu faltei, eu falei, vou fazer o que nesse curso? Aí eu faltei num dia, no segundo foi difícil estacionar, eu falei, aí eu entrei na classe, a maioria, assim, era uma classe de 20 alunos, haviam 3 pessoas com mais de 50 anos, eu entre elas, né? Aí eu falei, o que será que vai dar nisso? E eu fui indo.
né? Fui fazendo, pra onde é que vai dar? Aí, a gente teve teve um professor, Valberley, porque eu sou apaixonada e grata, e a gente foi conversando e conversando, e de repente, eu sei que eu acabei fazendo Antígona. Uhum. E nisso, assim, a gente conversava muito sobre a personagem. E eu via nessa personagem muita coisa minha. Mas eu não conseguia soltar isso, né? E aí, conversando com ele, até que um dia ela explodiu. E ela explodiu com uma voz alta, forte, e com uma rebeldia, sabe? Uma coragem. Eu falei, eu conheço essa menina. Essa menina sou eu. Aí eu fui pro palco, o professor falou assim, mas você foi uma leoa. Eu falei, nossa, nunca falaram isso de mim. E aí, assim, eu comecei a ver esse outro lado do teatro. Confesso pra você que eu nunca tinha lido nenhuma peça teatral, eu não tinha paciência, eu gosto de literatura. Mas peça teatral parece que ela exige mais de você, porque você tem que ler o texto, o subtexto. Peça teatral. Tem muito do subtexto, né? E aí eu comecei a ver com esse olhar, né? Eu falei, nossa, que coisa legal. E aí acabei, na verdade, o que eu lembrei é que eu sempre gostei de música. Eu sempre cantei, eu cantava em casa, sempre adorei cantar, tenho as minhas cantoras preferidas, e é uma forma de eu não ter enlouquecido na vida também, né? Com tantas dificuldades. Então, depois que eu terminei o teatro, eu comecei a fazer canto e também estudar música. Agora a gente está em férias, não é fácil estudar música, é muito difícil. Deve ser a hora da música é muito difícil. Não, o intervalo de segunda e de terceira é crescente, é decrescente. Vou contar para você que é difícil, mas eu tô gostando. Sabe, e eu posso juntar o teatro. Eu sempre falava, eu acho que todo mundo que mora em São Paulo tinha que fazer terapia, porque devia ter um bolsa terapia do governo, porque nessa cidade doida, né? Agora eu acho que todo mundo devia fazer aula de teatro. Como é o autoconhecimento. Que eu fiz teatro. Eu tenho dado coisa. Isso você nunca me contou. Eu fiz teatro no Teatro Escola Célia Helena com a Célia Helena. Célia Helena foi minha professora de teatro. Eu tenho meu DRT é de 1988. Eu não era jornalista ainda. É muito louco, né? Eu fazia, olha que louco, uma entrevista, eu fazia direito e queria ser promotora. E eu não tinha muita desenvoltura. Estudei na FMU, ali na Liberdade, Teatro Escola Célia Helena, fica na Barão de Iguape, não sei se é ainda lá. Falei, acho que vou fazer teatro. E fui fazer teatro. E olha que interessante. Eu fiz, depois de 6 meses, a Célia Helena me chamou, que a escola estava começando, eu era da primeira turma, ela falou, olha, eu vou pegar 2 alunos e vou mandar para a banca do SATED, porque eu preciso de 2 alunos profissionalizados, né, pela escola, porque me ajuda na divulgação. Você vai? Eu vou te dirigir, vou fazer tudo certinho. Se não der nada, não tem problema. Vai escolher você e mais um fulano lá, acho que era Eduardo. Fomos prestar a banca do SATED. E eu fiz a falecida do Nelson Rodrigues. Fiz. Fui embora. Eles comentaram, tal, mas isso saía depois. Vinha uma carta do SATED com nota e para a gente levar no Ministério do Trabalho, né, para carimbar a carteira. E ela perguntou, como é que você foi? Eu falei, não sei. Eu não tenho ideia. E acabei passando com 9,5 na banca do SATED. E virei atriz profissional. Fiz peça com Flávio Guarnieri e tal. Mas você sabe o que teatro é. Teatro não te dá dinheiro. Teatro... sou filha única. Minha mãe sempre trabalhou, sempre tive que ajudar. Nunca casei. Sou que nem você, uma solteira inveterada. Né? Mas, assim, tenho uma filha, né, de um relacionamento, mas o teatro dá pra gente
visões diversas e mostra que a gente pode ser o que a gente quiser, né? E isso foi muito importante para mim, a questão do autoconhecimento, que deve ter acontecido com você, aconteceu mais tarde com você, mas que com certeza você é uma nova pessoa depois que você fez isso. Você se conhece muito mais. Explicado, sua desenvoltura, seu talento, seu charme na frente da câmera. Depois de tanto tempo eu descubro que coisa maravilhosa, que honra ter sido dirigida por Célia Helena. É um dos melhores cursos de teatro no Brasil. Hoje já está até em nível de pós-graduação. Eu não sei, porque nunca mais eu falei com a Lígia, nada, mas eu fui da primeira turma. Nós éramos, acho que, 7 alunos só. Ela tinha acabado de criar a escola. Então, que honra! Não, mas você tem toda a razão. O teatro, a autodescoberta que o teatro proporciona não tem preço. Não tem preço. Tem muito valor para quem faz. Ô, Cleo, e esse projeto delas, como é que ele surgiu? Então, eu sempre conversei muito com essa coisa de falar com o público feminino, e assim, eu entendo de mulher, eu queria entender de homem, sabe? Eu também. Não deu certo. Você nunca casou, né, Cleo? Não, eu quase cheguei perto umas 3 vezes. Mas lembra do namoro na TV do Silvio Santos, quando as moças chegavam e falavam: ah, Silvio, ele é bonito, tudo mais não, obrigada. Então, eu fiz uma coisa, assim, eu namorei sério mesmo, assim, com vistas, né? Umas 3 vezes, né? E acabei não casando. Mas eu acho que talvez você seja como eu, no sentido de não gostar de caber dentro de papéis. E eu acho que eu não seria uma esposa como as que eu vejo, né? Porque tem uma dinâmica. Vou ser sincera, eu nunca vi um casal cuja dinâmica entre o marido e a mulher eu olhe e diga: aí, eu queria um casamento assim. Eu nunca vi. Porque a gente vê, às vezes, em determinados momentos, lugares, mas não sabe como é que é a vida entre 4 paredes, né? Então, eu sempre tive medo disso, da rotina, do podar, né? Dele querer me podar. Eu sempre fui muito livre, eu sempre fiz o que eu quis. Então, eu também fiquei perto. Eu terminei um noivado 2 meses antes do casamento. E assim... nós somos assim, né? A minha liberdade... E eu nem sabia que eu era assim. Eu nem sabia que eu era assim. Mas um último relacionamento sério que eu tive com esse rapaz, que eu devia ter uns 28, 29 anos quando a gente terminou, ele pegou e falou pra mim: olha, eu vou te dar um conselho, não case com brasileiro. Ele não era brasileiro, mas ele falou: não case com brasileiro, você não vai ser feliz. Aqui os homens são muito machistas, não que ele não fosse, porque ele era um pouquinho, ele era mais inteligente, era um homem muito inteligente. E eu não entendi o que ele estava falando. Depois, com a vida, você vai entendendo o recado qual era. Acho que é a falta de aptidão para se adaptar a esse molde de casamento que a gente tem no Brasil, onde o que eu vejo sempre, o que eu percebo sempre dos relacionamentos das pessoas casadas próximas a mim, é sempre eu consigo ver uma coisa de superioridade masculina, a mulher sempre tentando se ajustar, o oposto não acontece muito. Então é a mulher que tenta ajeitar, dá trabalho. Tem alguns modelos, né, de homens que ajudam, de homens que são mais companheiros, tudo, mas muito pouco, né? Bem universo. Talvez eu não saiba fazer esse tipo de relação também, assim, talvez eu pense muito mais em mim do que eu deveria se eu fizesse parte de um casamento, se eu tivesse casada, não sei. Mas assim, eu vou te falar que eu não tive filhos, mas desde muito cedo, até por conta das dificuldades que eu te falei, meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, eu tive que trabalhar muito cedo, ajudar a sustentar 2 irmãs. Então, talvez isso tenha reforçado em mim a ideia de que criar filhos não é fácil.
E criar filho sem, sozinha, e você pode falar disso até melhor do que eu, porque... mas eu tenho minha mãe aqui, se não fosse a minha mãe, eu tinha enlouquecido, pode ter certeza. Sim, sim. Então, assim, eu não sabia se eu poderia contar com a minha mãe também. Então, eu sempre disse, foi muito claro isso para mim, eu só teria um filho se eu encontrasse um homem com o qual dividir a parceria, ter parceria, porque sozinha eu não ia querer também, não. E não me arrependo, não me arrependo. E eu conheço essa filha, ela é muito bem criada, muito linda. Vocês fizeram um excelente trabalho, viu? Eu e a minha marida, eu falo que minha mãe é minha marida. Tá ótima, graças a Deus. O projeto delas, conta um pouquinho o que é, como é que o conteúdo eu sei que é dirigido ao público feminino, mas onde ele está, o que você pretende passar, como é que é isso? Eu tenho visto, eu com 57 anos, eu tenho percebido, como eu sempre fiquei muito atenta às mulheres, eu noto as dificuldades pelas quais nós estamos passando. São muitas. E muitas não foram preparadas para passar por elas. E eu estou falando da menopausa, estou falando de questões de relacionamento mesmo. Um país extremamente preconceituoso, onde para a mulher envelhecer é um pecado, sabe? O mecanismo contra nós é muito mais forte do que contra os homens, né? Então, é o meu jeito, é a minha... a forma como eu tento contribuir para esse questionamento, porque eu e você somos vanguarda, nós somos... Nós fizemos, você e eu, você é uma mãe solteira, né? Uma mulher que teve uma filha, assumiu isso, não casou, trabalhando numa profissão dificílima, as pessoas não têm ideia do que é fazer jornalismo. Agora até tá melhorzinho, estão melhorzinhas as redações, mas na nossa época o machismo ali era fortíssimo. Eu trabalhei com política, 16 anos, né? Então, as restrições para uma mulher, né? Eu imagino que você deve ter passado. Só eu sei, mas valeu tudo a pena, faria tudo de novo. Sim, porque a gente é guerreira. Mas assim, a gente é vanguarda, a gente abriu essa brecha. E a gente não tá, por exemplo, 20 anos atrás, você não ia, quando se falava de uma mulher de 60 anos, já era a vozinha fazendo tricô. Tá se vendo assim? Jamais. Nem eu. Talvez com 100 anos. Na Europa. Vamos fazer um mochilão pra top. Talvez com 100 anos, né, Cleo? Quando a gente já estiver descansando, aí a gente vai fazer um mochilão, vai aprender a fazer rapel, vai fazer mergulho. Tem que pegar tudo, né? Eu não me vejo nesse papel e eu acho, exatamente como você, a gente tem muita vida pela frente, muito o que fazer, muito o que produzir, até porque a gente está vivendo muito mais tempo, de verdade. E vamos viver esse mais tempo com saúde, que é outra coisa que eu quero abordar. Então, assim, a ideia, a minha contribuição para as mulheres, para que elas vivam bem essa fase, essa maturescência, que eu acho que é parecida com a adolescência, a diferença é que agora a gente tem um pouco mais de experiência, mas a gente tem transformação o tempo todo, né? Não deixar a peteca cair, vamos produzir, vamos aprender. Enquanto a gente estiver aqui, tem muito o que fazer. Cleo, adorei o nosso bate-papo. Ai, uma delícia. Olha, 1 hora passou voando, né? Eu desejo sucesso para você no seu podcast. Acho que a contribuição é muito importante. As mulheres precisam de uma voz amiga, né? Que tenha consciência da realidade que a gente está vivendo. Você é uma mulher extremamente inteligente. Então, um conteúdo inteligente é extremamente significativo também. Então, eu adoro você, minha amiga. Nós somos amigas e colegas de trabalho. Deixa eu te falar. O que você está fazendo é exatamente aquilo no que eu acredito. É estender a mão para essa outra mulher, porque é disso que a gente precisa agora, sabe? De acolhimento, de fortalecimento. E isso é muito importante. Então, eu que te agradeço, porque você é uma mulher muito inteligente, é uma mulher que fez história, continua fazendo ainda, muito competente, uma mãe querida, sabe?
é uma mulher que tá na vida. Tem gente que existe, tem gente que vive. Você vive. Tá no meu grupo. Nós vivemos. Léo, um beijo, um grande beijo para você. Fica Um beijo enorme para quem nos acompanhou. E lembrando que na semana que vem a gente tem um novo encontro. E eu espero que seja um papo tão gostoso quanto o de hoje. Um grande beijo, gente, e até a semana que vem. Tchau. Tchau.